aí, cara, boa aula aí. Camisa é essa aí? É de um time que não perde pra ninguém. Também quando não tem time pra ele jogar, ele joga em É da Baixada? Não, não. É da Amazonas, São Raimundo. Da onde é? São Raimundo, da Amazonas. Da Amazonas. É o professor. Como é que é o nome do professor aí? Pô, lá tudo. É legal, cara. Ele mandou pra mim. É bacana, bacana. Deixa eu ver. Boa aula. Obrigado, obrigado. É fácil vocês terem boa aula. Isso aí, né, cara? Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Nós estamos falando de como se transformam esses objetos que têm um índice vetorial. Então, o conceito simplesmente estendendo para o espaço biológico o conceito de escalar. Então, uma grandeza escalar, segundo o grupo de Lorentz, S igual a 3, sem a lei de transformação dela, como no caso de escalar sobre o grupo S igual a 3. Né? O objeto transformado das coordenadas transformadas é o objeto antigo das coordenadas antigas. Essa é a lei de transformação típica de uma função escalar. Depois, uma função vetorial, né? Aí a gente pode botar tanto em forma covariante como contravariante, é uma função que se transforma desse modo, se ela está na notação contravariante, é com a matriz original do grupo de Lorentz. Então, essa é a lei de transformação. Se ela está na forma covariante, vai com a matriz lambda menos 1 transposta Claro, nós estamos falando apenas das grandezas tensoriais que têm índices vetoriais, as grandezas que têm índices vetoriais. Claro que nós vamos ter que introduzir o conceito do que é um spinor no espaço do Minkowski. Para isso, a gente vai ter que olhar melhor a estrutura do grupo de Lorentz. Por enquanto, nós estamos falando só das transformações de Lorentz atuando nos índices de natureza vetorial. Então, agora, se eu pegar, por exemplo, um tensor, então, pegar um tensor agora de rank 2, né? Ele pode estar, vamos dizer, ele pega um tensor de rank 3 até, ele pega três índices. Né? Então, a transformação de Lorentz dele vai ser, cada transformação segue o seu padrão. Essa transformação aqui é vetorial contravariante. Então, a matriz que faz essa transformação é um lambda mi, vamos chamar de alfa. Essa aqui é um lambda mi beta. E esse aqui é um índice covariante. Então, vai ser lambda menos 1 exposto kappa gama. E aí vamos ter T alfa beta alfa beta gama. Essa é a lei de transformação típica, né, de um tensor. Digamos que eu pegasse, por exemplo, essa derivada d' mi, atuando na derivada d' mi, atuando no objeto P, kappa, lambda, esse objeto aqui. Duas derivadas tomadas num tensor de rank 3. Então, esse objeto aqui vai sofrer uma certa transformação de Lorentz. Então, vamos lá, cada índice segue seu padrão. Esse índice aqui é o índice covariante, é o gradiente, né, na versão covariante, lambda menos 1 transposto mi alfa. E esse aqui é o gradiente na forma contravariante. Então, lambda mi beta. Esse índice aqui é covariante. Lambda menos 1 transposto kappa gama. Esse aqui lambda menos 1 transposto lambda delta. Depois, o índice ρ é contravariante. Então, fica lambda epsilon. E aí vamos ter mi alfa de beta epsilon gama delta
de x. Então, essa é a transformação de Lorentz sofrida, né? E esse objeto aqui apresenta, né? Esse objeto aqui, duas derivadas desse tensor de rank 3. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, ele reage dessa forma à transformação. Porque as matrizes estão todas lá e o objeto original, tá? Então é só seguir cada índice, saber se é índice covariante ou contravariante e lembrar que cada índice desse tem uma matriz bem definida, uma matriz lambda ou matriz lambda menos 5 transporte. Então esse é o comportamento, né, desses objetos. Por exemplo, se nós pegarmos um tensor, para a gente fazer aquela decomposição que nós fizemos de tensores de rank 2, quebrar uma parte simétrica, uma parte ansimétrica, tirar o traço. Lembrar, por exemplo, se eu pegar um tensor, eu posso tirar o traço. Suponhamos que eu pegue o tensor T', uma matriz. Então, você tem uma matriz de rank 2 no espaço do Minkowski, esse tensor. Eu posso tirar o traço desse tensor. Traço de T' no espaço do Minkowski, traço definido com dessa forma. Traço no sentido da métrica. Então, o traço de uma matriz, a gente está acostumado uma matriz somar linha e coluna. Né? Quer dizer, somar os elementos da diagonal. Esse objeto aqui, o traço no espaço de Minkowski, ele é definido no sentido da contração com a métrica. Então, por exemplo, o traço no espaço de Minkowski é isso aqui. Significa que, no fundo, eu estou fazendo isso aqui. Esse índice aqui levanta, por exemplo, esse índice é como se eu estivesse fazendo isso. É a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, essa matriz aqui sobe esse índice, então esse índice fica mi, ou equivalentemente, eu poderia pensar também, eta mini é igual a eta mini. Então eu poderia escrever isso aqui também, porque a métrica é simétrica, ela é diagonal, eu poderia escrever isso dessa forma, eta mini de mi. Então esse índice mi pode ser contravariantizado ficando mi. Então isso aqui é a mesma coisa que um T mi. Tudo é a mesma coisa. Então isso é o traço. A definição importante do traço é a conexão, é a contração completa com a métrica. Então preste atenção, a gente tem que prestar atenção no seguinte: se eu tiver esse objeto aqui, certo? Vamos dizer, então ele tem T, vamos dizer assim, T00, T01, T02, T03, só para escrever aqui, só para a gente pensar bem as coisas. Aí aqui, T10, T11, T12, T13, T20, T21, T22, T23, T30, então, como a gente esquece? Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Isso aqui é esse objeto aqui. Então, o traço não é T00 mais T1 mais T22 mais T33. O traço do TI é essa matriz contraída, essa é o traço disso aqui. É o traço, na verdade, tem que multiplicar pela métrica. Então, é isso aqui. O traço dessa matriz é, ao multiplicar, ou no fundo é isso aqui, é T00 mais T11. Então, o traço não é isso. Então, a gente tem, para poder tirar o traço de uma matriz, a contração que dá o traço, ela é feita, isso tem uma razão de ser, claro, né? É feita com a métrica. Então, é isso aqui. Então, quando eu tirar o traço, na verdade, o meu traço de TI, ele vai ser, eu pego essa matriz, que na verdade é isso aqui. É eta mi, TI, que no fundo é isso aqui, é o traço direto e resistir. Para tirar um traço, então, eu tenho que contrair a matriz com eta, e daí é que eu vou tirar o traço.
integrar o traço, eu vou contrair essa matriz com eta, a diagonal vai ficar multiplicada por 1 aqui, por menos 1, por menos 1, por menos 1. Então, o traço desse tensor de 1 e 2 é T00 menos T11 menos T22 menos T32. É isso que é o traço no espaço de Minkowski. E, claro, nós agora sabemos, cada vez que a gente sobe esse índice, né? Quando a gente quer fazer o seguinte, um objeto assim, aí quando a gente trabalha para, eu tenho um objeto assim, x0 embaixo, isso aqui, eu vou botar um vetor assim, v0 embaixo, é eta 0, mi, vmi. Claro, o eta 0 só tem contribuição no zero, então isso aqui é a mesma coisa que eta 0, 0 e v0. Então, v0 em si, e eta 0, 0 é mais 1. Então, o índice temporal em cima e embaixo ele é a mesma coisa. Mas se eu, por exemplo, pegar o índice VI embaixo, isso aqui é eta e mi, VI. Mas a métrica, na parte espacial, ela é totalmente... I com 0 é 0, então a contribuição do 0 aqui vai cancelar. E essa métrica é diagonal, isso aqui só vai contribuir quando esse mi for igual a I, ou seja, isso aqui vai ser a mesma coisa que eta e j dj. Mas eta e j, nós sabemos, é menos delta e j. Então isso aqui dá menos do I. Então, levantar um índice espacial comporta uma troca de sinal. Quando eu levanto ou abaixo o índice temporal, ele sobe e abaixo livremente. Mas quando eu subo ou abaixo o índice espacial, ele sobe ou desce as custas de um sinal, da relação da métrica. Então, isso aqui eu posso escrever assim, T00. Posso subir esse, quando eu subir o índice 1, só 1, isso aqui vai ficar mais T11, mais T22, mais T. Eu subi sempre o segundo índice. Então, agora, isso aqui é o traço, que é esse objeto aqui. Isso aqui é exatamente o TMI, ó. 0, 0, mais 1, mais 2, 2, mais 3, 3. Agora eu poderia fazer o contrário. Eu posso subir o primeiro índice, esse 0 quando sobe, nada acontece. Mas esse 1 quando sobe, ele troca de sinal. É mais T, 1, 1, mais T, 2, 2, mais T, 3, 3. É igual aquele que eu coloquei aqui em cima. Então, o traço de um tensor no espaço de Minkowski, a gente tem que ter esse cuidado. Agora, a pergunta é, por que você define? Por que eu defino o traço contraindo com a métrica? E não, por que o traço não poderia ser esse objeto aqui? Então, só a gente lembrar um pouquinho da Lessor 3. Quando a gente define o traço de uma matriz, a gente quer que o traço seja um invariante sobre rotações. Eu pego a matriz, eu faço uma rotação, o traço dela é um invariante. Nós sabemos isso lá do grupo Lessor 3. Se eu pegar P' e J, isso aqui vai ser R e K, R, J, M, P, K, M. O que é o traço? É a soma dos elementos da diagonal, T' e I. Então isso aqui é R e K, R e M, P, K, M. Como? Isso aqui aí eu posso trocar, posso botar R transposto KI. Como a matriz é ortogonal no grupo Lessor 3, isso aqui dá o delta, que é o inverso desse. Então o I dá um delta de M, e isso aqui fica uma coisa que tem M. Então o traço de uma matriz é invariante por rotações. Então eu quero que no espaço de Minkowski, o traço de um tensor no espaço de Minkowski seja também invariante. Mas invariante sobre rotações de SO13, né? Claro, rotações, ou seja, transformações de Lorentz em geral. Então, o que nós precisamos, aqui, né? O que nós precisamos é que, a partir da matriz, a gente definir um objeto que seja invariante por transformações de Lorentz. Então, se eu pegar esse objeto aqui, se eu pegar esse objeto aqui, o traço, eta mini vezes TMI,
Então, você possa estar pensando o seguinte: esse objeto, na verdade, esse objeto aqui, pelinha mi, o que é isso aqui? Esse cara aqui se transforma em lambda a menos 1 transposto mi k. Esse cara aqui é contravariante. Mi lambda, e aí, claro, t capa lá. Estou fazendo isso aí, é a lei de transformação daquele objeto. Agora, essa matriz aqui vezes essa, isso aqui é a mesma coisa. Lambda a menos 1 capa mi. Agora, lambda menos 1 capa mi vezes lambda mi lambda, isso aqui está me dando exatamente a identidade. Isso me dá o delta de capa lambda. Então, delta de capa lambda, t capa lambda, isso aqui é a mesma coisa que t capa k. Então, dessa forma, a gente mostra que esse objeto aqui é um invariante de Lorentz. Então, esse é o traço verdadeiro. Então, no espaço de Minkowski, para eu tirar o traço, significa contrair com os dois índices com a métrica, ou significa usar aquela métrica para abaixar ou levantar o outro índice, um dos índices. Então, é isso que é a definição do traço no espaço de Minkowski. Então, nesse sentido, se nós pegarmos um tensor de rank 2 no espaço de Minkowski, pegar um objeto com dois índices. Então, esse objeto aqui tem 16 elementos. Agora é uma matriz 4x4, tem 16 elementos. Então, a gente pode quebrar ele numa parte simétrica. E numa parte antissimétrica. Então, agora tem 16. Esse objeto aqui é simétrico. Um objeto simétrico no espaço, na matriz 4x4 simétrica, tem 10 elementos independentes. Uma matriz antissimétrica 4x4 tem 6 elementos independentes. Então, 10 mais 6. Agora, pensar, quem é esse objeto aqui? Isso aqui é uma matriz simétrica. Isso aqui é uma matriz, um tensor tensor, vou colocar assim. Agora, todo tensor simétrico, em princípio, a gente sabe. Vamos ver se no espaço de Minkowski eu posso decompor esse tensor num tensor de traço duro e aqui colocar mais um quarto de eta de mi traço de S. Então, se eu tirar o traço dessa relação, aqui eu produzo o traço de S, aqui, quer dizer, o que significa tirar o traço? Significa contrair com eta de mi. Então, eta de mi, S de mi é o traço de S. Então, quando a gente contrai essa relação aqui, então, quando a gente agora pega essa relação aqui e contrai com eta de mi, do lado esquerdo, eu vou produzir o traço de S. Do lado direito, eu vou produzir o traço de S tipo. Mais um quarto. Agora, eta mi é o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui, na verdade, estou pegando uma matriz pela sua inversa. Isso aqui, na verdade, é isso aqui. Delta mi. Então, é delta 0, 0, mais delta 1, 1, mais delta 2, 2, mais delta 3, 3, vai 4. Então, esse 4 com 4 se cancela. Ele dá o traço de S. Então, é claro que o traço de S tio é 0. Então, no fundo, eu estou falando isso aqui. Eu estou decompondo uma matriz simétrica no espaço de Minkowski, como sendo uma matriz simétrica de traço nulo, mais o traço. Isso aqui é um invariante de Lorentz. Isso aqui não se mistura com ninguém. Uma transformação de Lorentz também não mistura um objeto simétrico com um objeto antissimétrico. Então, no espaço de Minkowski, vai valer isso aqui também. Vou pegar uma matriz qualquer, né? Uma matriz de rank, um tensor de rank 2, eu decomponho esse tensor
numa parte simétrica de traço nulo, mais numa parte, uma parte que é um escalar, que é algo que só depende do traço, vai ser a parte do traço, mais essa tilde, que é a parte simétrica dele, mais a parte antissimétrica dele. Então, eu estou dizendo que um objeto que tem 16 componentes, ele é quebrado. Esse objeto aqui tem uma componente, que no fundo é a matriz 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 vezes um número. Então, o traço que é essa? É um escalar. Esse aqui é 1. Depois, esse objeto aqui é um tensor simétrico de traço nulo. A matriz simétrica tem 10 elementos, né, em 4 dimensões, mas aí como a condição de traço zero é um vínculo, fica 10 menos 1, 9. Então, essa matriz aqui depende de 9 elementos independentes e essa aqui de 6. Então, a decomposição de um objeto com 16 componentes é um escalar, um tensor simétrico de traço nulo, irredutível, e um tensor antissimétrico também de rank 2, que também é irredutível. Isso não se mistura com isso e não se mistura com isso. Então, tem 3 pedaços que não se misturam sob o efeito das transformações de Lorentz. Então, tem as 3 representações irredutíveis, né? Então, um tensor de rank 2, ele é equivalente a essas 3 representações. Na próxima aula, vamos ver com mais detalhes, né? Que justamente daqui que vai sair o spin 2, e aqui nós vamos ter um conjunto de spins 1. Então, nós vamos começar a ver isso aí. Vamos começar a relacionar, quando a gente fizer depois a parte de grupo de Lorentz, mesmo identificarmos aquilo que são os geradores das rotações, os spins, aí a gente vai começar a tirar os spins que estão contidos nos tensores do espaço uniforme, que para nós vai ser importante, como a gente tem no espaço euclidiano, saber cada campo qual é o conteúdo de spin que ele carrega. Beleza, então a gente já só preparou essa parte aqui do tensor. Por exemplo, se eu pegar um objeto assim, é uma coisa meio trivial, mas para quem não está acostumado com a notação de espaço uniforme, não é tão óbvio. Se eu pegasse um tensor assim, G, Mi, kappa, Mi, kappa, Mi. Então esse objeto tem 6 índices, é um tensor de rank 6. Só que esses 2 índices aqui estão repetidos. Então está tendo uma soma em kappa e está tendo uma soma em Mi. Então esse índice aqui está somado, né? É um índice mútuo. Esse índice é muito claro. Esse objeto, no final do dia, ele se comporta como um tensor que tem 2 índices soltos. Então, na verdade, isso é um tensor de rank 2. Deveria ser um tensor de rank 2. Vamos ver a transformação de Lorentz dele. Vamos ver como é que os objetos sofrem uma transformação de Lorentz. Então, a transformação de Lorentz dele vai. Esse lambda é covariante. Então, lambda menos 1 transposto I alfa. Esse kappa é covariante. Então, lambda a menos 1 transposto kappa delta. Esse aqui é contravariante. Então, lambda mi gama. Lambda kappa delta. Lambda mi epsilon. Lambda menos 1 transposto lambda. E aí, E alfa beta gama delta epsilon zeta. Então essa é a transformação de Lorentz desse tensor aqui. Particularidade agora é que tem soma em Mi, tem uma soma em kappa. Então esse índice kappa aqui, ó, lambda menos 1 transposto kappa beta com esse carinha aqui, ó. Com esse carinha aqui, olha, kappa beta, que é a mesma coisa que beta kappa, lambda menos 1 beta kappa, lambda kappa delta. Então isso aqui vai dar, é o inverso, uma matriz é inversa da outra. Então, vai dar um delta de beta delta.
Depois eu tenho uma soma em Mi. Esse cara aqui com esse cara aqui. Ó, lambda a menos 1 transposto, lambda menos 1, alfa mi. Lambda mi epsilon, isso aqui vai me dar um delta de alfa epsilon. Tá? Então, isso aqui vai me dar aqui nesse tensor. Então, me sobrou. Essa matriz aqui foi cancelada por essa. E essa matriz aqui foi cancelada por essa. Então, houve esses dois cancelamentos. Sobraram só duas matrizes. Agora, esse delta de beta-delta me obriga, esse delta aqui, ele é beta. E o delta de alfa epsilon me obriga esse cara aqui a virar um alfa. Então significa que no final do dia, esse tensor está se transformando apenas em duas matrizes, não em 6, como deveria. Então, isso significa que P, Mi, kappa, Mi, kappa, Mi, minha transformação efetiva de Lorentz dele, vai ser um lambda, Mi, lambda menos 1 transposto, lambda, etc. E lambda, etc. Então, isso aqui é típico de um tensor. Duas matrizes, uma contravariante e uma covariante. Então, significa que esse tensor, no final de tudo, né, eu posso pensar nele como sendo um objeto P de lambda. Isso aqui é um P' de lambda. Isso aqui é o meu P. Então, esse tensor, então, no fundo, devido a essas contrações, está me dando um tensor de rank 2 e não um tensor de rank 6. Porque, no fundo, ó, esses dois índices, eu estou tirando um traço daqui e um traço daqui. Então, isso aqui dá dois traços aqui. Então, eu estou pegando dois traços de um tensor de rank 6. Isso me dá um tensor de rank 2. Então, a própria estrutura de índice, né, trabalhar no espaço Minkowski é fácil por isso, porque a própria colocação dos índices, quer dizer, quando eu tenho índice em cima e índice embaixo contra isso, significa que no fundo são escalares, as transformações de Lorentz desses dois índices, aqui vão dar justamente lambda e lambda menos 1. Aqui vai aparecer um lambda e um lambda menos 1. Então, sempre que a gente tiver a contração de um índice embaixo e um índice em cima, aquilo automaticamente está me revelando a presença de um escalar. Claro, é só uma coisa simples, mas é só para chamar a atenção que a formulação do espaço Minkowski facilita muito por causa dessas simplificações que a gente tem. Vamos lá. Então vamos passar agora a definição dos nossos operadores, tá? Do que é o gradiente, do que é a divergência e do que é o rotacional no espaço Minkowski. Então, claramente, né, se eu tirar a derivada, né, essa derivada aqui de um escalar, esse objeto aqui, tem que ver o caráter dele sobre transformações de Lorentz. Então, vamos fazer uma transformação de Lorentz. Isso aqui é D' mi e linha de x'. Então, eu sei como é que esse operador se transforma. Lambda menos 1 transposto mi, d' mi. Esse objeto é um escalar. Então, ele é o φ de x' e o φ de x. Então, no final de tudo, esse objeto aqui, ele carrega apenas essa matriz do grupo de Lorentz. E é uma matriz típica da transformação covariante. Então, eu posso identificar
o gradiente desse escalar, que eu vou identificar como sendo um quadrivetor na mídia. Se tiver com índice em cima, a matriz sai lambda e seria um vetor contravariante. Então, o gradiente no espaço periódico, né, ele se transforma como um operador covariante, uma grandeza covariante. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, dmi de x está me dizendo que o A0 embaixo é igual ao A0 em cima, que é igual a 1 sobre C de dv. Isso está me dizendo que o AI embaixo é menos o AI em cima é a componente I do gradiente. Então, o que é o vetor euclidiano, o vetor no espaço tridimensional, é sempre definido como sendo um vetor com índice em cima. Então, esse aí em cima que vai estar associado ao meu vetor A. Lembrem-se, né, que a gente fez essa coisa. Então, o que é esse objeto aqui que carrega o vetor do espaço tridimensional. Então, dessa relação aqui, fica claro para a gente, né, que o A é menos o gradiente de A. Então, não é que o vetor A, parte espacial, seja o gradiente do escalar. A parte espacial é menos o gradiente de um escalar. Porque, de acordo com as convenções que nós adotamos, né, esse objeto aqui é covariante. Mas nós adotamos a identificação, aquilo que é o vetor tridimensional euclidiano, é sempre a componente espacial do vetor da forma contravariante. A gente tem que obedecer essa nossa convenção. Essa é a convenção usualmente aplicada. É uma convenção. No momento que eu defino o vetor euclidiano como sendo a componente do vetor contravariante, então dessa relação, a gente tira que A é menos o gradiente de φ, não o gradiente de φ. Então, isso aí é o operador do gradiente. A gente pode falar, claro, da divergência do vetor, que é um escalar, né, no espaço. Se eu pegar, por exemplo, um vetor, se eu fizer essa operação aqui, isso tudo é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Eta, mi, dmi, ami, x. É a mesma coisa. Eu estou simplesmente, ó, isso aqui é um índice covariante, eu estou covariantizando esse índice dessa forma. Ou vice-versa, eu posso dizer que isso aqui eu posso levantar esse cara. Eu posso escrever isso aqui como sendo eta, mi, dmi, ami, x. Também, claro, isso aqui no final de tudo também é a mesma coisa que o dmi. Esse embaixo, esse em cima, é a mesma coisa que trocar. Eu levanto esse e abaixo esse. No fundo, o que eu fiz foi isso. Então, a gente já pode acostumar que isso aqui, contrair assim, é a mesma coisa que contrair assim. Não tem problema. Tá bom? Então, isso tudo é a mesma coisa. Bom, conclusão. O que é importante? Se eu fizer uma transformação do Lorentz aqui, então, esse cara é contravariante, covariante, perdão. Esse aqui é lambda menos um transposto e tá. Esse cara aqui é covariante. Então é lambda e lambda. Fiz as transformações de Lorentz de cada um. Claro, na verdade eu tinha que ter feito isso. Mas, claro, a matriz que faz a transformação de Lorentz ela só depende da velocidade, das velocidades ou dos anos de rotação, são todos constantes. Não dependem das coordenadas espaço-temporais. Então, por isso que eu já passei essa derivada por essa matriz. Essa derivada nunca vai atuar nessa matriz, só vai atuar nesse anel. Então, foi por isso que eu já escrevi direto aqui, lambda e lambda. A derivada não vai passar, vai passar direto pela matriz de Lorentz. Aí, o que acontece? Que, devido a essa transposição aqui, fica kappa ali, eu produzo justamente o produto de lambda menos 1 por lambda, que vai me dar um delta de kappa lambda.
Então, delta de capa lambda está me dizendo que essas duas coisas são iguais. Isso aqui é a mesma coisa que d capa a capa x. Claro, esse índice aqui é mudo, pode ser d capa a capa ou dmi a mi. Então, conclusão, esse objeto é um escalar de Lorentz. Então, essa grandeza aqui é 1 sobre c ddt de A0 de x. Né? Agora, quando eu colocar esse x, é t de x. É o x mi do espaço de Minkowski, é o quadrivetor. Esse índice x designa tudo. Depois, vou pegar aqui mais di aí de x. Isso aqui vai valer para 1, 2, 2, 3, 3. Eu chamo di aí, tá? Espacial. Agora, esse termo aqui é exatamente, ó, isso aqui é a derivada em relação a xi. E isso aqui é o AI. Então, isso aqui é o verdadeiro vetor no espaço euclidiano. E isso aqui é derivar em relação a x, mas são as derivadas positivas, d dx, d dy, d dz. Então, esse operador aqui, isso aqui é a verdadeira divergência no espaço de Minkowski, no espaço euclidiano, no setor euclidiano, no setor espacial. Então, esse objeto aqui, que é a mesma coisa que esse objeto aqui, ele tem uma parte, uma derivada temporal da componente temporal do vetor, mais a troca de divergência. Então, isso aqui é a extensão ao espaço de Minkowski da divergência de um campo vetorial. Claro, se o problema for estático, não houver dependência temporal, isso aqui é igual. Então, a divergência é estendida para esse objeto aqui. E aí agora tem que fazer o do rotacional. O rotacional, ele nos dá uma coincidência, né? Posso abrir um pouquinho aqui? Não está mais chovendo, não, né? Eu acho que também não está com frio, não. Só para a gente não. O rotacional tem uma grande coincidência, né? No espaço de 3 dimensões, quando a gente define o rotacional, na verdade, tem que fazer isso aqui. Se eu pegar, colocando aqui no caso euclidiano tridimensional, só para a gente mostrar uma coincidência. O rotacional, a gente sempre vai definir, a gente sempre trabalha o rotacional como sendo uma combinação antissimétrica do operador de gradiente com o vetor. Você, na verdade, pensa em algo desse tipo, né? Se eu tiver, vamos dizer, isso aqui é geral. Se eu estiver trabalhando no espaço euclidiano bidimensional, então, no espaço euclidiano bidimensional, meu operador de gradiente é ddx, ddy. E o meu vetor é ax, aí. Trabalhando no espaço euclidiano bidimensional. Então, na hora de eu formar o meu gradiente, sabe, tem que formar as combinações, a coisa antissimetrizada. Eu vou formar isso aqui. Di AJ, opa, menos dj. Aí. É isso que vai ser o meu rotacional. É o RJ. Só que no espaço bidimensional, isso aqui, no fundo, é uma matriz 2x2 antissimétrica. Toda matriz antissimétrica 2x2, ela tem sempre essa estrutura. Ela só tem um elemento. Então, é claro, R11 é 0, que é D1 a 1 menos D1 a 1, R22 é 0, que sobra aqui no final de tudo é o R2. E só sobra isso. Dx do AY menos dy do AX. Eu posso escrever dessa forma. Isso aqui é um RJ, né? Posso escrever assim. É proporcional ao epsilon j. Isso aqui seria, na verdade, um escalar, né? Um R, eu poderia escrever isso aqui como sendo epsilon j. Essa matriz aqui, esse elemento R2, eu poderia pensar, essa matriz aqui só tem esse elemento, que é essa. No fundo é isso aqui. Está me dizendo que o R11 é 0, o R12 é isso aqui, o R21 é menos isso aqui, o R22 é 0. Então toda a informação do rotacional está aqui.
está no escalar. É um único número. Isso aqui se comporta como um escalar sobre rotações, porque eu estou em duas dimensões. Isso aqui vai produzir justamente o determinante da rotação, que é 1. Então, em duas dimensões, o rotacional é um escalar, ele não é um vetor. Em três dimensões, quando a gente vai fazer o mesmo exercício, né, aí eu vou formar, sempre eu queria formar um objeto de rank 2, R e J. Eu vou querer formar esse objeto aqui, DI a J, menos DJ aí. Só que agora aqui, eu botei R1, né, vai ficar, esses índices vão de 1 até 3. Né? Então eu vou poder formar o R12, D1 a 2, menos D2 a 1. E o R13, e vou poder formar o R23. Então, esse objeto aqui, sendo uma matriz antissimétrica, como ela está aqui, em 3 dimensões, nós já aprendemos que toda matriz antissimétrica em 3 dimensões, ela pode ser escrita como sendo dual de um vetor. Isso aqui nada mais é do que um epsilon de JK vezes um certo vetor VK. Relação de dualidade. Toda matriz 2 por 2, 3 por 3 antissimétrica é equivalente a um vetor. Então, a partir dessa relação, aí eu sei inverter isso aqui, eu posso escrever isso aqui, que VI é 1/2 de epsilon I JK. A J. E aí, claro, como isso aqui é antissimétrico, isso aqui é equivalente a eu escrever isso aqui. Isso aqui é IJK, nesse terceiro eu posso pegar esse segundo termo, fazer J virar K, K virar J, e mostrar que esse segundo termo é igual ao primeiro. Então isso aqui se reduz a isso. Então, beleza, a gente mostra que em 3 dimensões o rotacional é um vetor. Então é uma mera coincidência. Em 3 dimensões, o rotacional de um vetor é um vetor. Por quê? Porque o epsilon tem 3 índices. E me sobra justamente um índice. Só que em 4 dimensões, se eu tiver um espaço euclidiano quadridimensional, não estou nem falando do espaço de Minkowski, não. Vamos falar do espaço euclidiano quadridimensional. Agora, claro, meus índices I e J, né, vão de 1 a 4. Então, quando eu for definir o rotacional, uma historinha. Vai ser DI a J menos DJ aí, combinação antissimétrica da derivada do vetor. Só que agora, em 4 dimensões, isso aqui é um objeto de 6 elementos. É uma matriz antissimétrica, ela tem 6 elementos. Então, e o meu epsilon, de leve típica nesse espaço, ele tem 4 elementos. Então, eu não vou poder usar que esse objeto é dual de um vetor. Esse objeto vai estar ligado a um outro tensor. Então, em 6 dimensões, em 4 dimensões, o rotacional ele já perde o caráter de vetor. Ele já passa a ser o genuíno tensor. Então, isso aqui é que a gente teria que pensar como sendo rotacional num espaço de 4 dimensões. Então, é uma matriz antissimétrica formada desse modo. Não é um vetor, é um tensor. Então, se eu vou agora para o espaço de Minkowski, eu estou num espaço quadridimensional. Então, eu vou formar um objeto R mini. Eu vou definir assim, D mini a mim, menos D mini a mim. Então, aquilo que vai ser o rotacional no espaço de Minkowski vai ser também uma matriz, um objeto, um tensor antissimétrico de rank 2. Da mesma forma que aqui. Então, quer dizer, quem é o R12? O R1 é 0, R12 é dx a y menos dy a x. R13, dx a z menos dz a x. R4, dx a w menos dw a x. E assim vai. Então, no espaço de Minkowski, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, vamos formar o seguinte. Nós vamos poder, R00, claro, é 0. D0 a 0 menos D0 a 0. Aí eu vou poder formar R0i. Uma componente temporal, uma componente espacial. D0 aí menos DI a 0. Então vamos pensar o seguinte. Isso aqui é 1 sobre C ddt. Nós
nós sabemos que o AI embaixo é menos o AI em cima. Parte espacial. Isso aqui é menos o AI. Isso aqui é a componente I do gradiente. Isso aqui é menos B do AC. Então, esse objeto aqui, R0I, ele vai estar dando para nós menos o gradiente do A0, aqui, menos 1 sobre C ddt. Agora, esse objeto que está aqui é o vetor euclidiano, são as componentes do vetor euclidiano. Está mudando isso aqui, ó. Posso pensar assim. Tudo isso aqui tomado componente I. Então, isso aqui é a componente I do vetor. Quando eu falo do vetor euclidiano, eu já não preciso suspender e abaixar índice. Não tem mais método. Então, isso aqui é o vetor euclidiano. Eu estou escrevendo essa relação, eu poderia escrever assim. Então, tá aqui. Então, essa é a componente temporal espacial do rotação. Claro que o R0 é menos R0I. Não preciso fazer. Agora eu vou pegar a parte puramente espacial do rotacional. Então, se eu pegar esse objeto agora, no espaço de código, R e J. Isso aqui é DI a J menos DJ aí. Para eu fazer a ponte com um setor euclidiano, com um espaço euclidiano, nós sabemos que a componente euclidiana do vetor do espaço de é identificada com a componente espacial na forma contravariante. Então eu tenho que primeiro suspender esse índice. Eu tenho que escrever. Isso aqui é D dx. Isso aqui é isso aqui. Isso aqui então é menos AJ em cima. Esse aqui, o menos aqui, isso aqui é menos D dxj. Mas esse cara aí embaixo é menos o aí em cima. Então, isso aqui é a genuína derivada. Isso aqui eu estou derivando em relação a x, y e z. São as coordenadas contravariantes que correspondem a x, y. Eu posso botar esse menos aqui em evidência. Vou botar esse menos aqui. Certo? Só porque quem gerou aquele sinal menos global? Quem gerou esse sinal menos global foi essa nossa necessidade de levantar esse índice espacial daqui para cá. Porque isso aqui me dá o AI em cima, e é esse AI em cima que eu vou identificar como vetor verdadeiramente do espaço tridimensional. Então, ao trazer esse índice daqui de baixo para aqui para cima, o índice embaixo é menos o índice em cima. Então, esse cara aqui, isso que está aqui entre parênteses, isso aqui é derivar em relação à iésima coordenada euclidiana. A J-ésima, isso aqui é, eu vou botar uma flechinha aqui para indicar o vetor euclidiano. Isso aqui é a J-ésima, quer dizer, aquilo que é J em cima no espaço do Hipólite é a J-ésima componente do vetor euclidiano. Quando está no espaço euclidiano, quando eu chego no espaço euclidiano, eu já posso botar todos os índices embaixo. Ou então eu poderia fazer isso aqui. Isso aqui é o A euclidiano, componente J. O que é importante é a gente saber que esse objeto aqui vai funcionar como euclidiano. Tem um sinal menos aqui ainda. E esse carinha aqui é derivação em relação à coordenada XJ. E esse cara aqui que eu vou estar identificando como a iésima componente do espaço euclidiano. Então, esse objeto aqui, isso aqui é menos e J capa, que é o rotacional de A. Componente K. Para lembrar dessa relação, você sabe que rotacional de A, componente I é epsilon e J capa, e J que é cálculo vetorial simples. Né? Então, se eu quiser inverter essa relação, eu obtenho que vou inverter essa relação, se eu multiplicar essa relação aqui por um epsilon n, n, i, e aqui por um epsilon n, n, i. Então, quando eu faço isso do lado direito, eu vou produzir delta de n j, delta de n kappa, menos delta de n kappa,
delta de NJ. Tudo isso está multiplicando DJK. Então, o primeiro termo fica dN a N menos dN a N. Então, isso aqui, dN a N menos dN a N, é epsilon e NI rotacional já componente aqui. Tá, então, isso está aqui, a definição do rotacional, né? A gente ganha isso aqui. Posso colocar o epsilon desse lado. Ou, é claro, eu posso escrever isso dessa forma, né? Posso também inverter. Deixa eu inverter esse. Posso escrever dN menos dN é epsilon NI rotacional de A componente da elétrica. Então, o que a gente está observando é o seguinte, que aquilo que é o rotacional, olha, agora, então nós chegamos a essa relação aqui, ó. R i J igual a menos epsilon i J rotacional de A componente. Então, para nós, o que vai acontecer é o R 2 fica sendo 2 vai ficar menos a componente Z rotacional. A gente consegue identificar, a gente vê o seguinte, que o rotacional, olha assim, que o rotacional comum do espaço euclidiano, que é isso aqui, né? Eu posso também, se quiser, passar esse, multiplicar toda essa relação aqui, vai inverter, multiplicar isso aqui por um epsilon L i J, e aqui multiplicar por epsilon L i J. Epsilon L i J, epsilon i JK dá 2 delta de LK. Isso aqui dá 2 delta de LK. Então, isso diz que o rotacional de A euclidiano, né? Componente L é menos 1/2 de epsilon L i J, L i J. Então, o que a gente vê, essa aqui é a relação entre o rotacional do espaço euclidiano, o rotacional que nós conhecemos, e aqui é nessa matriz que está, na parte puramente espacial do rotacional no espaço de Minkowski, é que esse objeto se localiza. Então, essa matriz aqui, né, essa matriz que é o rotacional no espaço de Minkowski, ela vai ter, ela simétrica, então a diagonal dela é toda zero. Então, ela vai ter um setor aqui vai estar o R01, R02, R03, que é a parte que envolve DDT e DDX. R0, aí é R01 menos R02 menos R03. E aí aqui vai ficar 0. Agora, quem é o R? Linha 1, coluna 2. R12 é menos rotacional de A, componente Z. O R13 vai ficar 1, 3, 2, que é menos 1, 2, 3. Vai ficar aqui rotacional de A, componente Y. Aqui vai ficar 1, 3. Depois, essa matriz aqui é simétrica, esse termo aqui vai estar aqui, rotacional de A a Z, que é 0, e depois aqui é a linha 2, coluna 3, 2, 3, então isso aqui vai ficar menos rotacional de A, componente X, não menos. Aí aqui fica menos rotacional de A, Y, rotacional de A, X, 0. Então, a matriz rotacional do espaço de Minkowski, ela incorpora aqui nesse setor puramente espacial aquilo que são as componentes do rotacional do espaço euclidiano, e aqui são aqueles termos que nós tínhamos visto, né? 1 sobre C DDT de AX menos, né? E menos DDX sobre 0. Legal? Então, o rotacional no espaço de Minkowski é uma matriz 4x4 com essa característica, né? A sua parte puramente espacial é que está relacionada com o rotacional do vetor euclidiano que mora dentro do Amix. Eu estou falando aí, claro, o que é o rotacional de um vetor.
Então, é um objeto de rank 2. Eu poderia perguntar a vocês também, como é que eu tiro o rotacional, né, de um tensor? Se eu estou no espaço, o próprio espaço euclidiano, se eu estou no espaço tridimensional, no espaço, eu estou no espaço euclidiano tridimensional, então nós sabemos, se eu tirar o rotacional de um vetor, basicamente eu vou estar fazendo isso. R e J, DI a J, TJ. O rotacional no espaço de dimensão N, ele é sempre um tensor antissimétrico de rank 2. Está lá. Se eu quiser agora tirar o rotacional de um tensor de rank 2, então eu tivesse um tensor aqui, um tensor antissimétrico, TJ igual a menos TJ. Se eu quisesse tirar o rotacional desse T, o que é o rotacional de TJ? Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que tirar combinações de derivadas desse objeto de uma forma completamente antissimétrica. Então, a extensão que a gente dá aqui para o rotacional desse objeto seria um objeto assim, R e J, que vai ser DI, TJK, mais TJ, esse RJK satisfaz a todas as propriedades de um tensor completamente antissimétrico. RJ. Podem verificar. Usando essa definição aqui, RJK é igual a RJK ali, é igual a RK J, é igual a menos R. As permutações anticíclicas, menos R. Então, esse objeto agora é um tensor totalmente antissimétrico de rank 3. Vai ter essas propriedades. Na verdade, a gente vai mostrar que isso é uma divergência. Na verdade, se eu estou num espaço tridimensional, um tensor de rank 2 é uma forma camuflada de um vetor. E é epsilon i jk vezes um vetor dk. Então eu posso inserir isso aqui. Ó. Eu boto isso aqui, vai ficar epsilon jkl vl. Então eu posso escrever essa relação. Então, se eu definir, então isso aqui é geral, né? Isso aqui vai em qualquer espaço. Se eu agora estiver particularmente no espaço de 3 dimensões, isso aqui, estou estendendo essa definição aqui para qualquer espaço de dimensão N. O que é o rotacional de um tensor antissimétrico no espaço de N dimensões? Simplesmente é esse objeto aqui. Da mesma forma que esse objeto aqui é o rotacional de um vetor em N dimensões. Qualquer que seja a dimensão, para eu formar. Quando eu formar essa combinação, eu estou calculando o rotacional de um vetor. Em 3 dimensões, isso por coincidência nós vemos é um vetor. Mas em outras dimensões, simplesmente é um tensor. Agora eu falo a mesma coisa. Se eu tiver um tensor antissimétrico de rank 2, como é que eu posso criar um objeto totalmente antissimétrico a partir dessa relação? Essa definição com a antissimetria de T implica nessas relações. Esse objeto é totalmente antissimétrico. Particularmente, se eu agora estou no espaço de dimensão 3, esses tensores de rank 2 são equivalentes, são duais de vetores. Então eu posso substituir essa relação aqui 3 vezes. Então eu teria o seguinte: R, I, JK, vai ser no primeiro termo, epsilon, J, L, DI, VL. No segundo termo eu vou ter epsilon, K, I, L, DJ, e no terceiro termo eu vou ter epsilon, I, JL, DK, L. Beleza, não fiz nada. Agora, esses índices R e JK aí, então, esse objeto aqui, então, agora eu estou falando, estou de 3 dimensões. Só estou em 3 dimensões, esse objeto aqui é completamente antissimétrico. Então, a única componente que ele tem é R, 1, 2, 3. Dessas relações aqui, se eu estou em 3 dimensões, isso aqui vai fazer qualquer índice, 1, 2, se for igual, vai dar 0.
por causa da antissimetria. A única chance que esse cara aqui tem, a única componente viva desse tensor aqui, em três dimensões, é R, I, J, K, com I diferente de J diferente de K. Ou seja, R1, 2, 3, R2, 3, 1, ou R3, 2, ou R2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Qualquer permutação. Em 6 permutações, de 1, 2, 3. Quer dizer, as únicas componentes não triviais desse tensor são R1, 2, 3, que é a mesma coisa que R2, 3, 1, que é a mesma coisa que R3, 1, 2, que é a mesma coisa que menos R1, 2, 1, 3, que é a mesma coisa que menos R1, 3, 2, que é a mesma coisa que menos R1, 3, 2. Então, no fundo, é uma coisa só. Então, isso é um escalar, só tem uma componente. Então, esse objeto aqui, por eu estar em 3 dimensões, é completamente legal eu dizer que isso aqui é epsilon e jk vezes um escalar R. Certo? É um escalar camuflado, né? Então, devido a isso, eu agora contraio essa relação com epsilon e jk dos dois lados. Eu pego epsilon e jk aqui e epsilon e jk aqui. Epsilon e jk dá 6. Epsilon e jk. Epsilon e jkl dá 2 delta de kl. 2 delta epsilon e jk dá 2 delta de L. Então dá 2 dl dl. Quando eu colocar aqui epsilon e jk, epsilon, k e L, vai produzir outro fator 2 e outro fator 2. Então isso vai dar 6. Então a gente vai mostrar, a gente mostra no final do dia que esse R aqui nada mais é. Então, esse tensor aqui é IJK, fica 6 dos dois lados, é a epsilon e JK, divergência. Então, no espaço tridimensional, a divergência, a rotacional de um tensor antissimétrico de rank 2, nada mais é do que a divergência do vetor dual L. Então, eu estou fazendo simplesmente uma passagem, trocando 6 por meia dúzia. Então, se eu falo de um tensor antissimétrico de rank 2 e tiro o rotacional, no fundo é a mesma coisa que eu tirar a divergência desse vetor. Nós vamos agora para o espaço micótico. Podemos fazer na curva do espaço micótico. Posso agora, no espaço micótico, definir o que é o rotacional de um tensor de rank 2. Se agora estou no espaço micótico, vou fazer tudo igual. Pega um tensor antissimétrico de rank 2 no espaço de micótico. Pega, sei lá, T mini. Pega então um A mini antissimétrico. Vamos tirar o que seria então o rotacional desse tensor. Seguindo a mesma prescrição que a gente seguiu em N dimensões. Então o rotacional desse objeto vai ser um objeto com 3 índices, R, mini e K. Vai ser DI A, I, K, mais DI A, K, I, mais DK. Então, isso seria o rotacional de um tensor de rank 2 antissimétrico. Devido às propriedades de antissimetria, então, de novo, a gente vê que R, mini, K é igual a R, mini, K, mini, é igual a R, K, mini, é igual a menos R, mini, K. São as permutações cíclicas e menos R. Então, esse tensor é um tensor que a gente diz completamente antissimétrico. Tá legal. Se eu agora, todo espaço de Minkowski, quem é o Lev-Tivita? É importante. Quem é o Lev-Tivita do espaço Minkowski? Eu estou no espaço de Minkowski, será que eu vou ter o tensor de Lev-Tivita? Pode ser esse objeto aqui, esse objeto aqui. Espaço Minkowski, nós vamos adotar a seguinte convenção. O Lev-Tivita, para nós, esse cara aqui, epsilon, mini, k, lambda, é aquele tensor que tem que ter todos os índices diferentes. Então, vamos definir que o epsilon 0, 1, 2, 3, que eu possa abaixar esses índices. O 0 desce 0, o 1 desce menos, outro menos, outro menos. Então, passagem daqui para cá tem um sinal menos por causa das 3 descidas espaciais.
E é isso aqui que nós vamos tomar como sendo mais esse cara aqui. Então, esse é o left. Claro que agora qualquer 2 iguais a zero. A única componente não trivial, claro, é epsilon, seria 1, 2, 3, ou suas permutações. Por exemplo, se eu quiser calcular essa componente aqui, epsilon 3, 1, 2, 0. Então, é só reconstituir a ordem, né? Esse 0 vem para cá, epsilon 0, 3, 1, 2. Sinal menos. Depois, eu posso jogar o 3 para cá. O 3 passa uma vez por aqui, passa outra vez por aqui, recupera o sinal menos, fica mais, depois aqui no final do dia vai ficar menos 0, 0, 1, 2, 3. Então essa combinação aqui vale menos 1. Então se eu quisesse tirar isso aqui, epsilon 0, 1, epsilon 1, 2, 0, 3. Então a mesma coisa. Até posso pegar uma outra. Tá? Epsilon 1, 2, 0, 3. Então se eu quisesse calcular isso aqui. Então é só pensar. Eu subo ou desço? Vamos dizer que eu subo esses dois. Então isso aqui é a mesma coisa que epsilon 1, 2, 0, 3. Subir 2 índices espaciais, eu não ganho sinal menos 1. E aí eu posso trazer esse 0 para cá. Ele passa por aqui uma vez menos, passa por aqui outra vez menos, fica 0, 1, 2, 3, 2, fica mais 1. E assim vai. Então não tem erro. A gente sabe tirar qualquer componente do Leibniz. Vou dar umas relações importantes do Leibniz. Isso aqui é uma coisa rápida de vocês fazerem, vocês podem checar aí facilmente. Se eu tiver, por exemplo, o produto de um Leibniz epsilon e k vezes epsilon alfa beta. Então isso aqui a gente pode escrever sob forma de um determinante, uma matriz 4x4, isso aqui vai ficar delta alfa mi, delta alfa i, delta alfa kappa, delta alfa lambda. Só já viram a receita poética? Delta beta mi, delta beta mi, delta beta kappa, delta beta lambda. E assim vai. Depois faço a mesma coisa aqui para gama, faço a mesma coisa aqui para gama. Só que eu acho que o espaço não pode ter um sinal menos aqui. Se a gente pegar, por exemplo, epsilon 0, 1, 2, 3, epsilon 0, 1, 2, 3, isso aqui tem que dar menos 1. Seguindo essa prescrição aqui, isso aqui vai ficar delta de 0, 0, né? Que é 1. Aí vai ficar delta de 0, 1, então vai ficar 0, 0, 0. Aí na segunda linha, vou pegar o delta de 1, 0, que é 0. Delta de 1, que é 1, 0, 0. Depois, na terceira linha, eu vou pegar delta de 2, 0, 2, 1, 6, 2, tá? Então, se eu usar aquela expressão, esse determinante aqui me dá 1. Então, eu tenho que corrigir esse sinal. A relação é essa aqui. Então, as relações podem ser importantes às vezes para nós. Outra vez pode ser importante essa relação aqui, que às vezes é útil para nós. Tipo assim, epsilon, mi, i. Lambda, epsilon, lambda, alfa, beta. Vamos ver essa relação. Então, essa relação seria o análogo dessa relação nossa. Epsilon, i, j, kappa, epsilon, kappa, m, n. Aquela relação que dá delta de m, delta de jm, delta de m, delta de j. Uma contração do índice, né? De um índice final do índice aqui. Então, essa contração, tá? Então, posso colocar nessa expressão, claro, só lembrar que toda vez que aparecer delta de lambda, tem isso na 4. Então, vamos poder botar essa relação da seguinte maneira também. Vamos escrever essa relação assim, simplificar. Delta de alfa, vou botar logo o resultado do determinante. Vai ser útil para a gente. Alfa, beta, gama. Permutações ímpares, né? Esses 6 fatores, tá? E aí nós temos o lambda lá. Então, lambda, de repente posso fazer o seguinte, vamos fazer a conta assim, vamos calcular isso aqui melhor. Bom, depois a gente volta para essa. Alfa, beta, gama. Então, estou
observa que eu estou contraindo esse índice com esse índice. Então, alfa, beta, gama, mi. Mi capa. No determinante eu vou rodar mi capa, mi capa, mi capa. Beleza, então é mais ou menos essa expressão. Agora vamos acertar o sinal. Suponhamos que eu fosse calcular isso aqui. Epsilon 0, 1, 2, lambda, epsilon 0, 1, 2, lambda. Se eu quisesse calcular isso, lambda está somado agora. Mini capas são livres, é a alfa, beta, gama. Então vamos estudar uma configuração para acertar o sinal. Então, como isso aqui tem que ser completamente antissimétrico, a única possibilidade que sobra para o lambda é 3 e 3. Isso aqui é menos 1, isso aqui é mais 1. Então, isso que eu estudei aqui, né? Tem que dar menos 1 no final do dia. Então, se eu pegar esse termo aqui, vai ficar 0, 0, 1, 1, 2, 2. Depois vai ficar 0, alfa, 0, com mi. 0, 1 vai dar 0, 0, 2 vai dar 0. Esse aqui vai ficar alfa, mi, 0, 1. Depois esse aqui vai ficar alfa com mi, vai ficar 0, 0. Mas aí eu vou ter beta com K. Então eu vou ter 2 beta com K. Então, o único tempo que vai sobreviver é esse que vai dar funcionamento. Então, só lembrar, essas relações vão ser úteis para a gente. Só uma está só sinalzinho sempre lixeiro. Então, contraindo o último com o último. Depois a gente pode fazer uma contração de 2 com 2 também. Fica mais simples, né? Se eu pegar essa contração aqui, ó. Tipo, epsilon, mi, capa lambda, epsilon, alfa, beta. Contraindo, capa lambda, capa lambda. Tem que ser antissimétrico em alfa, beta, tem que ser antissimétrico em mi. Então, o resultado disso aqui, obviamente, vai ser delta de alfa, mi, delta de beta, mi, delta de alfa, mi. Fechar com botar só de uma vez, quando precisar, a gente já tem tudo isso à disposição. Alfa, mi, beta, mi, menos alfa, mi, beta, mi. Se eu pegar essa configuração assim, epsilon 0, 1, capa lambda, epsilon 0, 1, capa lambda. Então, 0, 1, 0, 1. Então, isso aqui pode ser 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2. Vai dar dois termos, que vão ser iguais. Então, vai dar um fator 2, 2, 3, 2, 3. Epsilon 0, 1, 2, 3 é menos 1. Então, esse aqui dá menos 2. Então, desse lado aqui, se eu fizer essa configuração que eu tinha colocado, né? Então, vai ficar 0, 0, 1, 1, menos 0, 1, 1, 0. Vai dar 0. Então, dá 1. Então, o fator aqui é menos 2. Finalmente, vamos pegar esse epsilon com 4 índices, contrair tudo. Então, é aplicar essa expressão aqui. Quer dizer, vai estar no fundo, vai ficar menos 2, né? Delta de mini, delta de mini, menos delta de alfa. Alfa é o mi, delta de mini, e o beta é o mi. Delta de mini dá 4. Delta de mini dá 4. 4 vezes 4 menos. Isso aqui vai ficar delta de mini, é 4. Então vai ficar 16 menos 4, 12 vezes 2, 24. Tá? Então são as contrações importantes dos épsilons. Aí o Levi-Tillotson no espaço de Lincoln. Beleza, então acabando isso aqui. Então agora para a gente já pode trazer o Levi-Tillotson para cá. Porque agora essa discussão aqui pede o seguinte: se eu estou no espaço de Lincoln, isso é um tensor totalmente antissimétrico de rank 3. O que significa um tensor totalmente antissimétrico no espaço de dimensão 4? Rank 3 no espaço de dimensão 4. Obviamente, ele não vai poder ter nenhum dois índices iguais. Os componentes que vão sobrar daquele tensor vão ser R0, 1, 2, R0, 1, 3. Todos os índices têm que ser diferentes. Então, eu posso pegar 0, 1, 2,
0, 1 e 3, claro, e 0 com 2 e 3. Depois eu posso pegar 1. Então já excluí o 0, um índice temporal. Claro, se eu puser o 0 aqui, eu posso reproduzir esse cara um desses, então não me interessa. Vou pegar as coisas independentes. R1, 2, 3. Então isso é tudo. O número de componentes independentes daquele tensor por excitor completamente antissimétrico vão ser essas 4. Qualquer outra componente é combinação dessas, é uma permutação dessas. Não tem outra chance. Né? É simples de ter isso. Se eu pegar qualquer, só pensar, ele tem que ser totalmente antissimétrico. Os 3 índices têm que ser diferentes. Ele não pode ter 2 índices temporais nunca. Então, no momento que ele tiver um índice temporal, sobram 2 índices espaciais. Ele vai ser um tensor antissimétrico no espaço tridimensional. Depois, no espaço, na parte espacial, ele é completamente antissimétrico. A gente já sabe que um tensor totalmente antissimétrico de rank 3 em 3 dimensões é o R1, 2, 3. Então, esse objeto tem 4 componentes. Se esse objeto tem 4 componentes, eu posso dualizar esse objeto. Todo objeto completamente antissimétrico de rank 3 no espaço do Minkowski é um epsilon mi carta lambda vezes 4 vetor vetor. Eu posso definir que essa relação é análoga a essa relação do espaço euclidiano. Uma matriz antissimétrica, né? 3 por 3, ela pode ser escrita em função de um vetor. Fazia aquela relação que a gente já usou várias vezes, né? Transformava uma matriz antissimétrica num vetor, isso em 3 dimensões. Por quê? Porque o epsilon de leve típica comporta isso. Você usa esses 2 índices, sobra um para contrair com o vetor. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho 3 índices, eu uso o epsilon, tem 4 índices, esses 3 já estão por conta desse tensor, sobra isso aqui. Então, significa que a componente 0 desse vetor, quando aqui for 0, aqui é 0. Então, é igual ao R1, 2, 3. R, vai ficar 0, 1, 2, 3. Então, vou formar isso aqui, epsilon 1. Vou botar assim, isso aqui é 0. Vai ficar epsilon I, J, K, 0, V0. Então, a componente V0, a componente temporal desse vetor, é o epsilon I, J, K. Isso aqui é menos epsilon 0 I, J, K. Mas esse objeto aqui é menos 1. Isso aqui é menos o leve típico. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ficar mais o leve típico, é epsilon JK. Então, isso aqui vai ficar simplesmente epsilon I JK é 0, V0. Eu trago esse 0 para cá. Então, isso aqui é epsilon 0 I JK. Isso aqui é o próximo menos para cá. Isso aqui é o meu R I JK. Então, V0 é menos o R1, 2, 3. Depois, se eu pegar aqui, quem é o V1? Quem é a componente, a primeira componente, que é a componente Vx desse vetor? V1 em cima, que é o Vx. Então, quando eu colocar aqui 1, eu vou querer pegar quando esse cara aqui for, vamos pegar todas as possíveis combinações, vamos pegar lá. Melhor fazer assim, vamos pegar epsilon R, 0, 1, 2. Isso aqui é epsilon 0, 1, 2 lambda, V lambda. Então, se aqui é 0, 1, 2, aqui só pode ser 3. Epsilon 0, 1, 2, 3 é menos 1. Então, isso aqui é VZ. Então, VZ, pegar essa componente V3 em cima, que é a componente VZ do vetor, é menos R, 0, 1, 2. Depois eu pegar a componente V2, vamos pegar aqui 0, 1, 2, 0, 2, 3. 0, 2, 3, aqui só sobra 1, V1 de X. Então isso aqui eu posso botar 0, boto um zinho aqui na menos 1. Isso aqui é menos 0, 0, 2, 3. E depois a componente do VY disso. Troca esse cara para ficar mais Então, o que a gente observa é que, a partir de um tensor que é completamente antissimétrico de rank 3 no espaço de Minkowski, eu posso definir um vetor. Na verdade,
posso definir um vetor cujas 4 componentes eu conheço, certo? Então, essa relação aqui eu posso botar sob a forma de um vetor. Deixa eu chamar a atenção desse vetor. Então, eu posso escrever essa relação aqui. Vamos lá. Epsilon e tá. Então, tem esse vetor vilano. Se eu quiser agora, eu posso multiplicar isso por aqui, inverter esse epsilon aqui para cá, né? A gente faz sempre no espaço do hipótese. E aí, essa relação aqui eu posso escrever em função do algo. Então, vamos deixar essa relação aqui, está me mostrando que, na verdade, aquilo que é o rotacional de um tensor antissimétrico no espaço de hipótese se comporta como um vetor. Quem sai desse tensor, na verdade, esse tensor é equivalente a um quadro vetor. Então, na verdade, o rotacional de um vetor tem um caráter tensorial, uma matriz 4x4. Mas o rotacional de um tensor de rank 2 acaba sendo objeto de menos componentes, é um quadro vetor. Então, dessa forma, a gente construindo sempre o rotacional através dessas combinações, a gente sabe quem é o rotacional em um dado espaço. Certo? Só para chamar a atenção de vocês sobre esse caso. Eu vou emendar e a gente acaba mais cedo um pouquinho. Então a gente tirou essas operações, agora uma outra operação que falta aqui, que vai ser importante para a gente, né? Na hora a gente definir os nossos campos aí, para poder começar a estudar Lagrangiano, etc. Vai ser, bom, Laplaciano, então fica claro, né? Laplaciano, então, que é o gradiente, a divergência do gradiente, o espaço de Minkowski, isso aqui é o D'Alembertiano. Então, isso aqui faz o papel da altura do Laplaciano, então isso aqui é 1 sobre C2, D2, DT2, menos o Laplaciano. Então, isso aí então, é a generalização do... Né? E aí a gente sabe que se eu tirar, por exemplo, né, o rotacional, né, se eu tirar, por exemplo, tiver um vetor Vmi, é o gradiente de um escalar, então o rotacional desse vetor é zero. Claro, o rotacional do gradiente é zero se a função é derivada segundo as condições. Então vamos supor que seja bem comportado. Mesma coisa se eu tirar a divergência de um rotacional. Se eu tirar a divergência Dmi de Dmi a mi menos Dmi rotacional. Quero que o rotacional do gradiente, isso. E o rotacional do gradiente aqui é zero. Isso. A divergência do rotacional. A gente está no espaço de copo, a gente tem a divergência do rotacional é zero. Tem um espaço euclidiano, no espaço de copo, tirar isso aqui, né? Vai ter essa relação. Simplesmente essa aqui. O gradiente é isso aqui. Então o rotacional desse gradiente é automaticamente zero. Então, só para acabar isso aí, vamos voltar agora. Então, quando a gente pega um campo vetorial, vamos fazer o teorema de Helmholtz, a decomposição de Helmholtz nós tínhamos feito a decomposição de Helmholtz no espaço euclidiano. Vamos fazer agora a decomposição de Helmholtz no espaço Minkowski. Então, vou pegar um campo vetorial, né? Lembrar só aqui que nós lá no espaço euclidiano, o que nós tínhamos um vetor. Então, todo vetor pode ser escrito como sendo o gradiente de um escalar mais o rotacional de um outro vetor. Onde esse vetor aqui tem divergência nula. E aí a gente tira exatamente quem é o φ é a parte longitudinal do ar, e esse dado aqui é a parte transversa do ar. Então isso aqui está ligado ao rotacional do ar e isso aqui está ligado à divergência do ar. É aquela famosa decomposição, né, que a gente faz no espaço. Então o que a gente fez, na verdade, se vocês estão lembrados, foi isso aqui. A gente pegava um vetor, decompunha um vetor, uma parte longitudinal e numa parte transversa. Era a decomposição. Quem era a parte longitudinal era dI, dJ sobre Laplaciano, e quem era o projetor transverso era L dj menos dI
laplaciano. Colocando isso aqui, esse termo aqui, que dá exatamente isso, e esse termo aqui, exatamente isso. Certo? Então, vamos fazer isso agora no espaço de Minkowski. No espaço de Minkowski, vamos definir então as generalizações. Né? O que é o ômega e J? Vai passar para nós agora ser o ômega mini. É a derivada dmi sobre o laplaciano, que agora está no vertical. E o θ mini vai ser θ e J, vai virar θ mini. Θ mini, aí a métrica. Lembrando das operações multiplicativas desse objeto, lembrando que ômega mi kappa mi dá exatamente ômega mini. E é o que diz que ômega 2 é igual a ômega. Esse objeto é um operador de projeção. Faço a mesma coisa para o θ. Θ mi kappa. Θ de kappa mi. Θ mini. Isso é só exercício fácil de verificar. Vai ser θ 2. E aí ele sabe que ômega mi kappa mi igual a θ mi kappa ômega kappa mi é zero. Ou seja, θ e ômega são ortogonais. Então, isso aí é a mesma álgebra multiplicativa dos chamados operadores de transversalidade e longitudinalidade, só que agora no espaço de Minkowski. Então, o que a gente vai fazer é pegar um campo vetorial, exatamente isso. A gente pega um campo vetorial, pode decompor esse campo vetorial na parte transversa, θ, mi, aí, assim, esse já é θ, mi, aí, mais ômega, então, é o que eu estou fazendo no fundo, θ mais ômega é o delta. Então, isso aqui eu estou dizendo. Estou pegando, decompondo a identidade, porque a gente sabe que é θ mini mais ômega mini, é o método de Minkowski. Ou, se quiser, θ mini mais ômega mini, fácil de verificar. Tudo isso é para ser verificado. Então, a gente está decompondo, na verdade, esse objeto aqui, esse primeiro termo aqui. Então, ele vai ser dmi sobre D'Alembertiano a mi. E esse pedaço aqui vai ser mais delta mini menos dmi sobre D'Alembertiano a mi. Esse cara aqui tem rotacional nula. Vou tirar o rotacional, isso aqui é o gradiente, tem rotacional nula. E esse cara aqui tem divergência nula. Se eu aplicar o operador de divergência nesse operador aqui, vai ficar dmi delta mini, que dá um dmi. Dmi dá D'Alembertiano dmi. Então, a divergência, esse cara aqui é a parte que tem divergência nula. Tá. E esse cara aqui, esse pedaço aqui é a parte que tem rotacional nula. Então, nós estamos fazendo exatamente o que nós fizemos quando a gente estudou a decomposição de Helmholtz no espaço tridimensional. Esse setor aqui, então isso aqui na verdade é uma medida da divergência do campo. E isso aqui é uma medida do rotacional do campo. Esse cara aqui é um cara que tem divergência nula. Só aplicar. Então, se a gente fizer o seguinte, se a gente aplicar vamos chamar esse cara aqui, para ficar claro para vocês, isso aqui é o que nós vamos chamar lá longitudinal componente M. Isso aqui é o que nós vamos chamar de A transverso componente M. Vou fazer isso rapidinho, porque isso aqui é uma questão de verificar. Vocês já viram, a gente está só estendendo um novo espaço. A única diferença é que os índices agora são mini e não mais RJ. Estou colocando as relações que são úteis de vocês saberem manipular. Tá? Então, por exemplo, esse pedaço aqui, se eu tirar o rotacional do A longitudinal, então isso aqui vai ser o que? Vai ficar dmi de alfa sobre D'Alembertiano a alfa
menos dmi sobre nada mediano. O que eu fiz aqui? Estou tirando o rotacional do A longitudinal. Isso aqui é dmi do A longitudinal componente nisso, que é isso aqui. E isso aqui é o A longitudinal componente mi. Isso menos isso é identicamente zero. Então, esse objeto aqui, né, é a parte, quer dizer, é a parte de amigo, é a parte irrotacional, vou colocar assim. Então, é a parte irrotacional nula, é a parte que seria o gradiente, é a parte escalar, é a parte rotacional, não é a parte longitudinal. E se eu pegar o A transverso e tirar a divergência dele, tirar dmi, do A transverso vai ficar dmi, quem é a parte transversa do campo? É delta mi menos dmi sobre da lombretiana a mi. Então, isso aqui dá dmi do a. Esse segundo pedaço aqui, dmi cancela o da lombretiana, menos dmi. Então, esse objeto aqui é o objeto que tem divergência nula. Então, é a parte que a gente chama realmente transversa. Então, a gente decompõe o espaço minicótico, um objeto com a parte com o campo vetorial, uma parte transversa e uma parte longitudinal. Isso aí vai ser crucial para a gente estudar o eletromagnetismo no espaço minicótico, a gente for fazer a formulação da eletrodinâmica clássica no espaço minicótico, que é o lugar adaptado para a eletrodinâmica, porque ela é relativística, né? Então é o lugar mais adaptado para a gente descrever a eletrodinâmica. Então essas relações vão ser importantes para a gente poder entender, ver da onde é que vem a simetria de gauge, né? O que ela faz com o campo vetorial, o que ela tira, que atributos, né, ela permite a gente retirar do campo vetorial. Então, essa relação é importante. Vou para outras páginas. É o seguinte, vamos fazer o que a gente tem. Vamos fazer um exercício para vocês manipularem um pouco com esses conceitos aí. Seria o seguinte: suponhamos que eu defina dois operadores aqui. Eu defini um operador P, mi, capa lá, no espaço minicótico. Você definir esse meio, delta, deixa eu ver se é isso aqui. Aí observe o seguinte: esse objeto é simétrico. Oi, Vitor. Se eu trocar mi com mi, se eu trocar K com K, vamos definir esse objeto. Se vamos definir um outro objeto, vai ser o seguinte.
para acertar.